Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele até. Saudamos com a paz de Jesus Cristo a toda a nossa comunidade Portas Abertas. Que a paz de Jesus esteja com a comunidade Portas Abertas, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos os nossos irmãos e irmãs, também amigas e amigos, nesta nossa live, nesta terça-feira, 7 de setembro, uma data muito especial, onde tivemos a oportunidade de ver uma manifestação macro em todo o Brasil, uma manifestação cívica, patriótica, defendendo a liberdade de expressão, defendendo a democracia, defendendo a nossa Constituição. Algo que eu fiquei impressionado de ver a movimentação pacífica da população brasileira em defesa da liberdade. Mas o que nós podemos falar sobre liberdade? Nós temos que falar sobre liberdade, daquela liberdade que Jesus Cristo nos dá. Conhecereis a verdade vos libertará. É dessa forma que nós vamos falar hoje. Eu quero que você convide as pessoas para estar conosco nesta noite, porque no final desta nossa mensagem, que será muito especial, nós vamos estar orando por você, pela sua vida, pelos seus negócios, pela tua felicidade, a felicidade nos teus negócios, na tua família. Nós estaremos orando. Não somos pecadores, somos pessoas imperfeitas, mas com certeza o nosso coração está voltado para Deus e através dele, de Jesus Cristo nosso Senhor, que nos motiva, através da força do Espírito Santo, nos dá a condição de orar pelas pessoas, porque é o que diz a palavra de Deus. E o que diz a palavra de Deus nós temos que cumprir. Então convide as pessoas para compartilhar, para estar conosco nesta noite. Quero fazer uma oração agora. Pai querido, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por tantos benefícios que nós temos recebido. Quero agradecer ao Senhor pelas vitórias que temos alcançado. Queremos agradecer ao Senhor também pelas lutas, pelas aflições, porque é com as lutas e as aflições que nos tornamos mais fortes e o Senhor nos fortalece em Cristo Jesus. Por isso, Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui e levar sua mensagem para milhares e milhares de pessoas. Oramos e agradecidos estamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos
louvar ao Senhor com um cântico e depois estaremos com a nossa mensagem desta noite. Se tens lutas, problemas e triste é o andar, se o fardo é pesado de carregar, há alguém que espera e pronto está, pois Jesus Cristo quer ajudar. É o Senhor Deus do tempo, do espaço, do sol. É o Senhor da bonança, conforto na dor. É o Senhor Deus do vento, montanhas e mar, Criador, Deus da música, amigo das crianças, e em todos quer Ele reinar. Deus mandou o seu Filho pra dar salvação ao mundo perdido, precisando perdão. Se aceitas o Cristo em teu coração, vida eterna será galardão. É o Senhor Deus do tempo, do espaço, do sol. É o Senhor da bonança, conforto na dor. É o Senhor Deus do vento, montanhas e mar, Criador, Deus da música, amigo das crianças, e em todos quer Ele reinar. É o Senhor e sempre o será. Glória a Deus. Muito bem, eu quero falar hoje sobre uma vida vitoriosa. Quem é que não quer ter uma vida vitoriosa? Quem é que não quer ter uma vida assim tranquila, harmoniosa, alegre, feliz? Não é verdade? Todos nós queremos ter uma vida de vitória, né? Em tudo que você colocar a mão prosperará. Onde você colocar os pés vai tomar posse. Não é uma verdade isso? Isso é o que a palavra nos traz, que nós podemos ter essa vida vitoriosa. Mas alguém pode estar perguntando, mas por que eu não tenho essa vida vitoriosa? Por que eu tenho tantas aflições, tantas lutas, tantas coisas que me atrapalham a minha vida? Tudo aquilo que eu quero eu não consigo, né? Eu tento, não consigo. Ah, mas eu vou na igreja, eu oro, canto louvores, mas parece que as coisas, em vez de ir para frente, vão para trás, ou então eu fico estacionado. É uma realidade isso. Mas nós temos que ter alguns procedimentos. Porque não basta você apenas ir na igreja e orar no vazio. Eu vou explicar. Orar no vazio, o que significa orar no vazio? É orar com o pensamento em outras coisas, não focado nas coisas de Deus. Então, nós podemos ter uma vida vitoriosa.
nós vamos ter uma vitoriosa tirando os espinhos da carne. É uma realidade, tirando os espinhos da carne. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, olha o que ele diz aqui. E para que não me exaltasse, ou seja, para que ele não ficasse assim soberbo pelas excelências das revelações, ou seja, de tudo aquilo que Deus revelou para ele, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Muito bem, porque às vezes nós queremos ser além daquilo que nós podemos ser. Nós podemos ser acima da média, mas em Cristo Jesus. E acima da média em Cristo Jesus depende de várias ações que nós temos que ter em relação a Deus, em relação às outras pessoas. Muito bem, o que nós podemos fazer na nossa vida? Nós podemos lembrar dos espinhos na carne de muitas pessoas que Jesus foi a solução. Por exemplo, nós vamos falar daquele rapaz na fonte de Betesda e na fonte Formosa, onde Jesus Cristo foi até ele e ele há 38 anos estava ali e ninguém o colocava naquela água, segundo as informações bíblicas, os anjos mexiam, as pessoas eram curadas e o homem estava ali há 38 anos. Jesus perguntou para ele, fez uma pergunta para ele, o que você quer que eu faça, né? E ele contou a sua história e Jesus falou, levanta e anda. Foi um milagre. Aquele homem durante 38 anos estava com aquele espinho, ansioso para ser curado. Veja só, 38 anos, ansioso para ser curado. E Jesus, com uma palavra, o curou. Aquela mulher hemorrágica, 12 anos, procurando médico, etc. E de repente, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, serei curada. Há muita fé dessa mulher. Jesus fez o milagre ali. A filha de Jairo, morta já, Jesus, levanta, Talita, levanta. O milagre, tirando os espinhos da carne. Quantas pessoas, o cego Bartimeu, de repente ouviu Jesus. Quem é que está passando? É Jesus. Senhor, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Uma oração curta e simples, mas com muita fé. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Que maravilha, quando Jesus falou, o que quer? O que você quer? Eu quero ver. Aquele rapaz em Decápolis, que vivia nos túmulos endemoniado, com um monte de demônio em cima dele, e Jesus fez o milagre e libertou aquele homem. Espinhos na carne que Jesus tirou de todas as pessoas. Pode tirar o seu espinho, pode tirar o seu sofrimento, pode dar a você uma nova vida, pode dar a você uma vida vitoriosa, uma vida que você realmente sempre espera, harmoniosa, tranquila, com muita fé e vencendo todas as barreiras. Mas nós temos que, amados e amadas, compreender o que significa para nós, compreendendo os espinhos espirituais. Aí que está o X da questão. Por quê? Porque o Satanás, o diabo, quando o apóstolo Paulo diz aqui, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. O que é esbofetear? É bater, é açoitar dia e noite. Às vezes você tem esse pensamento de que você está sendo esbofeteado dia e noite, não é verdade? Apanhando dia e noite. Você não tem paz. Não tem paz para dormir durante o dia, você fica com o pensamento perturbado, não é verdade? Na sua cabeça, toda a perturbação. O que eu vou fazer amanhã? Como que eu vou sair dessa situação? Como que eu vou viver feliz? Como que eu vou ter paz no meu coração? É o que as pessoas anseiam hoje, paz no coração, porque hoje as pessoas estão muito preocupadas com tantas coisas que têm acontecido, insegurança jurídica, insegurança social, insegurança na família, insegurança alimentar. O que é que eu vou dar para os meus filhos comer amanhã? Será que eu vou continuar com o meu emprego? Será que eu vou ter pelo menos paz na minha vida? Muitas pessoas estão nessa situação. Nós temos que compreender os espinhos espirituais. Primeiro ponto é a má consciência. O que é a má consciência? Nós temos a percepção de ficar pensando coisas que podem atrapalhar o nosso andar com Cristo, que é a dúvida, que é a incredulidade,
que são tantas coisas que nos acontecem no dia a dia que nós perdemos a fé, que nós esfriamos de tal maneira que nós temos uma má consciência, nós não temos uma boa consciência, não pensamos coisas boas, não pensamos coisas edificantes, não pensamos coisas que podem nos dar força e ânimo, é como se fosse uma energia de cima para baixo, através da nossa consciência daquilo que pensamos. Mas Deus nos dá um recado na palavra que Ele dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas você tem que pensar positivamente, você tem que pensar na vitória, você tem que meditar na palavra de Deus conforme medita nela dia e noite, porque é através da meditação da palavra que nós vamos ter uma boa consciência. Outro ponto que nos atrapalha é um coração incrédulo. As pessoas vivem nesta vida sem ter perspectiva do quê? De uma vida saudável, de uma vida vitoriosa. O coração é tão incrédulo que Jesus mesmo disse que a família dele estava ali, os seus irmãos, e ele não pôde realizar muitos milagres pela incredulidade deles. Que ele olhava, os irmãos olhavam Jesus dizendo, o que esse cara está querendo fazer? É mais ou menos assim. Então, às vezes, nós não temos consciência, uma boa consciência, mas às vezes temos uma boa consciência, mas temos o nosso coração incrédulo. Pensamos coisas boas, mas o nosso coração ele está em dúvida. A dúvida é o diabo. A dúvida elimina o nosso relacionamento com Deus. Quando Jesus lá em Marcos diz, diga a esse monte, vai daqui para lá e não ter dúvida no seu coração, tudo que pedires vai acontecer. Então não podemos ter dúvida no coração. Outro ponto, que são espinhos na nossa carne, é a calúnia. Às vezes nós falamos coisas contra pessoas, embora aparentemente pode até acontecer assim, mas não tem nada demais eu falar daquela pessoa. Você está levantando calúnia contra a pessoa. Se ela fez isso, fez aquilo, fez isso, não te interessa. Você não pode falar, você não pode difamar as pessoas. Você não pode caluniar as pessoas. A pessoa fala, mas é uma difamação santa, eu estou falando os erros dela. Você não tem que comentar os erros de ninguém, com quem quer que seja. Você guarda a sua opinião para você. Porque quando você fala de uma pessoa, você está falando contra ela. E para outra pessoa também, que pode espalhar para outras pessoas coisas que às vezes não são reais. São difamação sem causa. Outro ponto que são espinhos na carne é a má obra. Aquilo que você faz que desagrada a Deus, as nossas atitudes contrárias à palavra de Deus. Quando você faz má obra, o que você faz? Você está contra Deus. Você está levantando um falso testemunho através de ações que você pode fazer que não é da vontade de Deus. Então precisamos tomar muito cuidado contra isso. Outro ponto que é as más conversações. Ou seja, falar aquilo que não deve ser falado para outras pessoas. Conversas fiadas, piadas de mau gosto, piadas pornográficas, situações que às vezes nós nos envolvemos e somos envolvidos por pessoas e concordamos com elas sobre certas situações. Precisa tomar muito cuidado. Aparência do mal. Que existe o mal, existe a aparência do mal, algo que não é favorável a você e nem tampouco às outras pessoas, que a pessoa vem e diz, será que aquela pessoa está fazendo coisa ruim? Será que aquela pessoa está fazendo coisas do mal? Será aquela aparência? Pode ser, mas não é. Mas é uma aparência. Nós temos que nos livrar disso. Nós temos que nos libertar. Nós temos que nos libertar, amados, da maldição. Quando se fala em maldição, as pessoas falam, mas puxa vida, que tipo de maldição é essa? Nós entendemos que a palavra de Deus nos diz que Jesus se fez maldição no nosso lugar. É os nossos pecados, é tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia e que se torna pecado. Às vezes é pecado voluntário, às vezes a pessoa sabe que é pecado e faz. Aí pode vir maldição à sua vida, não é? Às vezes é involuntário. Às vezes nós pecamos involuntariamente e depois descobrimos através do Espírito Santo que nos constrange o coração, falamos, puxa vida, isso aqui é pecado, não vou fazer mais e pede perdão a Deus. Nós temos que nos livrar de condenação. A condenação, Jesus nos diz aquele que, olha, a palavra em Marcos 16:16, crê em mim serás batizados. O que não crer em mim será o quê? Condenado.
Então, aquelas pessoas que não creem em Jesus Cristo será condenado. Nós temos que nos livrar dessa condenação. Como que nós vamos nos livrar dessa condenação? Através de aceitar Jesus como Senhor da nossa vida, entregar a nossa vida para Ele e ser batizado. Porque é o que diz a palavra, Marcos 16:16. Nós temos que nos livrar da servidão, Nós não podemos ficar prisioneiros de coisas desse mundo. Às vezes as pessoas ficam ligadas às coisas do mundo e esquecem das coisas de Deus. As pessoas dão prioridade na sua vida nas coisas do mundo. E o que vai acontecer? Vai trazer problemas para a nossa vida. Nós temos que estar alicerçados em Jesus Cristo. Nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus. Caso contrário, esses espinhos estarão nos machucando, nos trazendo o quê? Trazendo dificuldades na vida, atrapalho na vida, perturbação, açoite, esbofeteamento. Nós temos que nos livrar disso, nós temos que nos livrar das trevas, porque o diabo, esse espírito maligno que vem em cima de nós, que é trazendo o quê? Essas feridas, trazendo essa situação de espinhos na carne, de situação, ela nos traz o quê? A doença. Nos traz o abatimento, nos traz o medo, nos traz tantas coisas, e nós temos que livrar do pavor e do medo. O pavor, às vezes a gente tem medo de certas coisas e fica com tanto medo que passa a ser pavor. Você fica apavorado numa situação terrível nas nossas vidas. Então nós precisamos nos cuidar de não ter medo. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não terei medo. Por quê? Porque tu estás comigo. Nós temos que entender que a palavra de Deus, que é alicerçada em Jesus Cristo, que através de Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Nós temos que nos livrar do eu. Quem sou eu? Nós somos simples mortais. Nós somos, como diz a palavra de Deus, como esfarela, como uma folha seca que vai se esfarelando. Chega um período de tempo, nós esfarelamos. Então nós precisamos pensar, porque tem muitas pessoas que acham que são Deus, tem pessoas que estão acima da lei da ordem, tem pessoas que acham que é o suprassumo da inteligência e em cima de todos, sobre todos. Não, acima de nós está Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Nós temos que descer do eu, nós somos simples, mortais, que Jesus cresça e nós diminuímos. Vamos nos diminuir para poder viver nesse mundo. Nós temos que eliminar da alma e da carne esses espinhos. Da alma e da carne. A alma, gente, é algo muito interessante, né? Porque nós temos que lembrar a oração de Jesus Cristo, que num dos textos em Mateus 6,3 diz: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino para sempre, a glória para sempre. Amém. Então, amados, nós temos que lembrar dessa oração de Jesus Cristo, quando ele diz: livra-nos do mal, porque o mal existe todos os dias na nossa vida, esses espinhos estão todos os dias na nossa vida. Nós temos que pedir a Deus que nos livra-nos de uma má consciência, porque essa má consciência, ela vem para liquidar o nosso relacionamento com Deus, e essa má consciência é pela aspersão do sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo, conforme está em Hebreus capítulo 10, versículo 22, diz o seguinte: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e do corpo lavado com água limpa. Nós temos que pensar dessa forma, como diz lá em Hebreus. Nós temos que pedir para Deus nos livrar da má consciência e que o nosso coração seja puro e limpo. Nós temos que orar dessa forma. É uma oração firme e forte, focada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos que pedir para Ele: livra-nos, Senhor, de um perverso coração de incredulidade, por meio de uma fé inabalável na palavra de Deus. Também em Hebreus 3,12 diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então nós temos que pensar nas nossas orações, estarmos todos os dias contritos de coração para nos pedir: livra-nos, Senhor, do presente século.
mal, esse século mal, vivendo no propósito que Cristo tinha quando morreu por nós. Meu Pai, querido Deus, livra-nos. Gálatas 1,4 diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Nós não podemos estar livres dessas coisas se não pedirmos a Deus. Porque é Ele que nos livra, porque é Ele que nos ensinou a oração do Pai Nosso, a oração modelo. Senhor, livra-nos da calúnia, capacitando-nos a falar a verdade em amor. Por que nós temos que pedir para que Ele nos livre da calúnia? Porque às vezes nós somos falhos, nós falamos, nós observamos uma coisa e não vê a hora de encontrar uma orelha, um ouvido, né, para falar. Às vezes você vê uma coisa errada de uma pessoa, você não sabe se é errado, porque é a aparência do mal. Então, você ouviu alguém falou alguma coisa sobre uma pessoa e você fica com vontade de falar para outra pessoa, parece que dá um comichão na língua. E você não vê a hora de encontrar um ouvido, né, para falar. Essa calúnia, isso é perigoso. Nós não podemos ser fofoqueiros, não podemos falar coisa que a gente não sabe. Guarda para você, espera, não fale. Ore por essa pessoa. Se ela fez alguma coisa errada, ore por essa pessoa. Fala com Deus por essa pessoa. Que às vezes ela está equivocada, às vezes ela fez alguma coisa errada. Então você tem que ajudá-la. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 31, diz assim: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja o quê? Tiradas dentre vós. Tirada dentre vós. Então nós temos que pedir para Deus que essas coisas ruins, são todos espinhos espirituais na nossa carne, no nosso espírito. Tem que ser tirado de nós para que a gente possa ter uma vida vitoriosa. Temos que pedir para Deus: Senhor, livra-nos de toda má obra, dirigindo-nos no espírito, para que abundemos em toda boa obra. Por quê? Porque é isso que fala a palavra de Deus, lá em 2 Timóteo 4,18, diz: e o Senhor me livrará de toda má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus pode nos dar aquilo que nós precisamos. Vamos eliminar da nossa vida, quando vem aquele mensageiro do Satanás, para nos trazer aborrecimento, abatimento, desânimo, esbofeteando o nosso rosto dia e noite, vamos repeli-lo para fora das nossas vidas, repreendendo esse maligno, para que nós possamos ter uma vida vitoriosa. Pedimos a Deus: livra-nos, Senhor, das más conversações, pela comunhão sincera com Cristo e com aqueles que são seus. Porque, às vezes, amados, nós estamos na rodinha, em alguma solenidade, conversa até em família, né? Batendo papo, conversando, e vem aquelas conversações. Às vezes um parente, uma pessoa que não tem a mesma fé que você, ou um convidado, ou uma visita. Às vezes você é acostumado a receber pessoas na sua casa, e as pessoas vêm com conversações que não são de Deus, né? E às vezes nós somos envolvidos nisso. E às vezes fala certas coisas e você concorda. Quando você concorda, você está dizendo amém. Você está concordando com aquela coisa horrível que a pessoa está falando. Tomara que você não tenha esse procedimento nas conversas daqui para frente. Que você pode repreender essa palavra. A pessoa fala: espera aí, um momentinho, aqui não. Não vamos falar de ninguém, não vamos falar essas conversas tolas, essas conversas torpes, porque não é o nosso padrão divino aqui em casa. Como está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Então, se você conversa de forma errada e deixa as pessoas dentro da sua casa conversar de forma errada, vai contaminar toda a sua casa, somente criança, etc, etc. Pessoas que não têm a formação, a formação educacional firmado na palavra de Deus, né? Então nós temos que também livra-nos, Senhor, de toda aparência do mal, para que a honra de Cristo não seja manchada. Nós não podemos estar alicerçados em situações de aparência do mal, ou o próprio mal, porque às vezes concorda com as coisas ruins.
pessoa faz um negócio contra a outra pessoa, né? E você concorda, é isso mesmo, tem que fazer, tem que matar, tem que bater, tem que estraçalhar, tem que acabar. Não tenha esse procedimento. Não foi isso que Jesus nos disse. Jesus diz lá no Sermão do Monte: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Então, quando nós pensamos em inimigo, quando você pensa em inimigo, inimigo da sociedade, inimigo do Brasil, inimigo da sua família, seu inimigo, em quem você pensa? Quem são os inimigos que te afligem? Quem são as pessoas que querem te tirar do foco e que tramam contra você? Quem são as pessoas que querem puxar o teu tapete? Que querem destruir a tua família, destruir o teu nome? Quem são essas pessoas? Você pode identificá-las? Sim, com certeza, nós identificamos quem são os nossos inimigos. Nós sabemos perfeitamente quem são as pessoas que querem nos trair. Nós sabemos perfeitamente quem são as pessoas que querem nos destruir. Querem destruir o nosso nome, a nossa família, a nossa instituição, não importa. Você identifica essas pessoas? O que você quer? O mal para essas pessoas? Não, não é isso que diz a palavra. Não pode pagar o mal com o mal. Você paga o mal com o bem. Através do quê? Da oração. Orar por aqueles que vos perseguem. Por que Jesus está dizendo isso? Porque não vale a pena você desejar o mal da pessoa que quer te liquidar. Porque você será igual a ela. Você será igual a ela. Mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Mas quando você ora por aquela pessoa, que Deus possa tocar no coração daquela pessoa que se diz meu inimigo, que ele se converta e conheça realmente a verdade, que vai libertar essa pessoa. Porque essas pessoas estão nas trevas e não acordaram ainda. Mas elas vão acordar no tempo devido. Porque essa é a nossa oração: livra-nos do mal, Senhor. Quando nós oramos, livra-nos do mal, Jesus está dando essa dica de que nós seremos libertos dessas pessoas. Mas nós temos que fazer o quê? Orar por elas. Orai por aqueles que vos perseguem, para que eles possam reconhecer a soberania de Deus e que eles não são nada, absolutamente nada, não estão acima de nada. Pensam que estão, mas não estão. Mas não estão. Quem está acima de tudo é nosso Deus. É Jesus Cristo, o Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós temos que orar por essas pessoas, conforme diz a palavra. E quando você ora, Pai, cuida delas. Estão me fazendo mal, estão querendo me trazer aflição, uma série de situações. Mas o Senhor sabe todas as coisas, eu creio em Ti e o Senhor vai tomar conta. Porque a vingança, se tiver vingança, é de Deus. Nós temos que nos libertar da maldição de uma lei quebrada, conforme está em Gálatas capítulo 5, versículo 1, quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas: estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou e não nos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O que significa para nós? Que essa libertação vem através de Cristo Jesus nosso Senhor, porque Ele já nos libertou na cruz do Calvário. Quando Ele diz está pago, está quitado, já nos libertou. Então nós não temos que ficar no jugo dessa servidão, não. Não temos que ficar de maneira alguma sendo monitorado, vigiado, com pessoas infiltradas na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa casa, onde nós trabalhamos, porque pode ter pessoas do mal infiltradas, querendo te liquidar. E você, com medo, passa a ser servo dessas pessoas, servos dessa condenação. Não, você é servo do Senhor Jesus, teu amado Pai. Nós temos que estar livre da condenação do pecado. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, 2, 3, eu gostaria até de ler para vocês, Romanos capítulo 8, versículo 1, 2 e 3, diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não podemos andar segundo a carne, não podemos dar bola para essas coisas desse mundo, não. Não, nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós temos que estar inconformados com Ele, porque nós somos servos de Cristo Jesus, né?
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, firmados na rocha, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ele nos livrou, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Acabou, morreu, não existe mais, não podemos mais. Nós temos que nos livrar também da servidão do pecado. Romanos 6,8 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Nós temos que ter essa certeza na nossa vida, nós temos que ter essa consciência, amados. É isso que tem que ser na nossa vida. Nós temos que nos livrar do mal do mundo, né? Como que nós vamos livrar do mal do mundo? Está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, Jesus, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Então nós temos que estar preparados para estarmos envolvidos em Cristo Jesus, alicerçado na palavra, reconhecendo a oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, para que Deus possa nos livrar de todas essas coisas. Nos livrar, inclusive, do poder das trevas. Livrar dos poderes das trevas, porque as trevas estão aí. A escuridão está aí e tem muita gente nela. Nós não podemos, nós somos luz. Colossenses 1,13 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus nos diz claramente tudo isso e nós temos que assumir isso na nossa vida. Temos que nos livrar, amados, do temor da morte. Hebreus 2,15 diz: e livrar-se todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Olha só, quem é que tem medo da morte? Eu não tenho medo da morte. Eu vou dizendo já, eu não tenho medo da morte. Mas tem muitas pessoas que não quer nem dormir porque tem medo da morte. Tem medo da morte, não é? Tem medo de tudo. E aquilo que nós falamos, que Deus nos livra do pavor, do medo, não é verdade? Nós não temos, se nós temos Jesus Cristo conosco, se nós cremos na palavra de Deus, estamos firmes na fé, não temos que ter medo de nada. Não temerei mal algum, porque sei que tu estás comigo, Senhor. É isso que você tem que pôr na sua mente, a boa consciência de que Deus está com você e te livrando. Nós temos que nos livrar do eu na morte de Cristo. Por quê? Porque Gálatas 2,20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo disse isso: não vivo mais eu, quem vive em mim é Cristo Jesus. Nós temos que ter essa consciência de que Cristo vive no nosso coração e é através dele que nós temos que ter o quê? A condição de viver nessa vida. Nós teremos uma vida vitoriosa sim, eliminação total dos espinhos da alma. E eliminando os espinhos da alma, nós vamos eliminar o espinho da carne. Porque é através disso que nós vamos conseguir grandes vitórias na nossa vida. Vamos viver na esplêndida maravilha que é Cristo Jesus, que diz que eu tenho para te dar vida abundante. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim dar vida abundante. O diabo veio para trazer todas essas agruras, todas essas tragédias, mas vamos deixar o diabo de lado, ele já está morto, já está liquidado. Nós vivemos por Cristo Jesus e é através de Cristo Jesus que nós vamos ter essa vida maravilhosa. Nós vamos ter uma vida especial, linda, maravilhosa, sem espinhos na carne, sem espinhos na alma, vivendo na dependência. Através do quê? Através da oração. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, de tudo que possa prejudicar o nosso andar contigo. Essa tem que ser a nossa oração. Essa tem que ser a tônica da nossa vida cristã para eliminarmos todas as ações do mal na nossa vida. E você pode fazer isso todos os dias da sua vida, nos seus momentos de oração. Vá lá no seu quarto secreto. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto e ele em secreto te dará a resposta através da unção do Espírito Santo que vem sobre sua vida.
Você não pode deixar isso acontecer na sua vida, deixar as coisas do mal, as trevas, a escuridão penetrar aonde você vive, você e sua família, ou mesmo no seu trabalho, porque você é luz, você é um servo do Senhor, você é uma serva do Senhor que vai vencer todos os obstáculos da vida. Você vai se livrar de tantas coisas ruins que podem acontecer. Eu estou dizendo aqui podem acontecer, mas não vai acontecer porque você é de Jesus Cristo. Amém? Você é de Jesus Cristo, você tem a unção do Espírito Santo, você tem a força de Deus na sua vida para vencer todas as batalhas da vida e tirar todos os espinhos da carne, doenças, enfermidades, seja o que for, e os espinhos da alma, onde você anula tudo através da sua fé e do seu comprometimento com Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Muito bem, eu quero fazer uma oração para você agora. Eu vou estender a minha mão, porque eu não sei como que você está. Depois dessa palavra, eu tenho certeza que você está com ânimo, vigor. Depois dessa palavra, eu tenho certeza que você está com aquela energia do Espírito Santo, porque é isso que nós estamos transmitindo para você nesta noite. Mas eu quero agora levantar as minhas mãos e orar para você. Se você estiver enfermo, será curado, em nome de Jesus, porque é a palavra que diz isso. Se você estiver com dificuldades financeiras, você vai sair dessa situação, porque é a palavra de Deus que diz isso. Se você estiver com problemas de relacionamentos, sendo perseguidos, sendo pessoas que estão um pouco com medo de certas situações, pessoas que talvez estejam desempregadas, passando por necessidades, nós vamos orar para que Deus abra uma oportunidade para você e você comece a trabalhar o mais rápido possível, sustentando a sua família e agradecendo e louvando a Deus pelo milagre recebido. Você vai tomar posse agora dessa oração. Ó Pai querido, Deus Todo-Poderoso, honras e glórias ao Teu nome. Eu estendo minhas mãos agora, Pai, a minha mão para estas pessoas que estão orando comigo agora. Ó Pai, coloque a Tua unção, o Teu Espírito, o Teu amor na vida dessas pessoas que estão enfermas, trazendo a cura, porque Tu és o médico dos médicos. Eu não sei qual é a enfermidade, mas Tu sabes e as pessoas sabem também, estão orando. Que da cabeça à planta dos pés sejam curadas, que seja um exemplo e testemunho do Teu amor por essas pessoas, que o milagre possa acontecer agora em nome de Jesus, que essa pessoa pode se levantar do leito agora em nome de Jesus, que cura seja completa, sem sequelas, da cabeça à plantas dos pés. Queremos, Pai, em nome de Jesus, repreender agora todo espírito de morte, seja lançado fora e essas pessoas sejam levantadas com saúde para a honra e glória do Teu nome. Ó Pai, coloque nas Tuas mãos as pessoas desempregadas, as pessoas que precisam de emprego, as pessoas que precisam trabalhar. Ó Pai, abre as oportunidades agora, que essas pessoas possam amanhã ser chamadas para entrevistas e ter o seu emprego garantido, para a honra e glória e testemunho do Teu nome, Pai. Eu quero colocar essas vidas que estão querendo se separar, esses casais que estão em conflitos. Ó Pai, une o casal, dê a eles a oportunidade de viverem felizes de novo. Tira todo o mal, toda angústia, toda simpatia contrária feita contra eles, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito de separação agora, em nome de Jesus. Que essa família seja reconstruída, Senhor, em nome de Jesus nós pedimos. Os relacionamentos sejam reconstruídos, Senhor, em nome de Jesus. E que as pessoas que estão comigo nesta noite recebam a bênção especial de Espírito Santo de Deus. Nós oramos, agradecidos e abençoamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tome posse dessa bênção. Com fé, se você orou, algo vai acontecer. E você será como testemunho do grande milagre que Deus pode fazer na sua vida. Amém? Quero agradecer a todos que estiveram conosco. Compartilhe essa mensagem, porque com certeza tem muitas pessoas precisando ouvir essa mensagem para acrescentar a fé. E que a oração modelo de Jesus Cristo pode ser forte nas nossas vidas, porque é ali que está a receita de uma vida vitoriosa. Nós queremos agradecer a todos. Esse culto é transmitido pela Rede Interativa News, canal 23 da LigNet, através do site também redeinterativa.com.br.
redeinterativa.news.tv.br, redeinterativa.tv.br, o nosso aplicativo, através do site redeinterativa.news.com.br e também através do YouTube e também do YouTube, da Instagram e das redes sociais da comunidade Portas Abertas Facebook. Queremos avisar que quinta-feira teremos culto presencial na nossa igreja, comunidade Portas Abertas, que fica na Avenida Mato Grosso 1393. Serão bem-vindos com toda a biossegurança. E domingo às 18 horas, nosso culto também de celebração presencial. Agradecemos a todos e fiquem com a paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite e até a próxima semana.